Graça e paz, família aqui presente, graça e paz aos irmãos aqui na gravação. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, Elcio Jesus/MGV, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações. Ô irmão Elcio, algumas pessoas reclamam sempre aí, ô irmão Elcio, eu não estou recebendo as notificações durante a semana. Confira lá no sininho se está tudo certinho. Caso contrário, você cancela a inscrição, se inscreva novamente e ative o sininho em opções todas, tá bom? Vamos lá, queridos. Este é o tema. Mais uma vez aqui, um feliz 2022 para todos vocês. Essa é a nossa primeira reunião, né, do ano de 2022. E vamos, permitindo o Papai do Céu, continuar durante mais este ano preparado pelo Criador, dele e por ele e para ele. Esse é o tema que nós vamos desfrutar neste dia, dele e por ele e para ele. Olha lá, livro histórico de João, capítulo 1, versículo 3. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, olha aqui abençoado, sem ele, nada do que foi feito se fez. No contexto aqui está falando de que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne, falando da manifestação de Jesus de Nazaré. Aí no versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo que se fez carne. Quando alguém diz que Jesus não é Deus, está dizendo que Jesus não é criador. Quando a palavra diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, o verbo que se fez carne. A palavra da vida, a palavra que é espírito e vida, ela ganhou uma forma humana na pessoa de Jesus de Nazaré. É por isso que Jesus de Nazaré, ao ser questionado por Filipe, quando Filipe disse: mostra-nos o Pai, que nos basta, e Jesus disse: mas eu estou convosco há tanto tempo, e você diz: mostra o Pai que nos basta? Você não sabe, Filipe, que quem vê a mim, vê o Pai que me enviou? Então ali, abençoados, estava o próprio Deus encarnado. O próprio Pai estava ali. Só que ele estava revestido de carne. Porque Deus, ele é o quê? Espírito. Como era que as pessoas iriam se relacionar com o espírito invisível? Não tinha como. E é por isso o delírio do sistema religioso. O sistema religioso se relaciona com espíritos invisíveis. Ah, porque a pombagira? Cadê a pombagira? Ah, é um espírito. Ah, então não tem uma forma. Não tem a forma não, porque é um espírito, irmão. Ué, porque quando você vê uma pessoa de vermelho, você diz que é... Oh, não é você não, irmão. Olha lá. Você vê uma pessoa de... porque isso é... Você vê uma pessoa de vermelho e diz que é uma pombagira. Mas ao mesmo tempo você diz que a pombagira é um espírito. Observe que Deus, sendo espírito, para ser manifesto aos homens, ele teve que se materializar, se revestir de carne. Porque não tinha como Deus se relacionar com o homem se ele não se tornasse também um ser humano, para mostrar as dores, as fraquezas, as necessidades, para vencer e dizer que nele também nós somos capazes de vencermos. Como disse o apóstolo Paulo, nele somos mais do que vencedores. Amém? Então, queridos, nós somos espíritos. E quando com Deus nos relacionamos espiritualmente. Mas Deus se manifestou, humanamente falando,
para que o ser humano tivesse acesso àquilo que era eterno. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 1, versículo 3, olha o que diz. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Deus não é um nome, abençoado. Deus é um ser, tá? Deus é um título de um ser. Deus não é um nome próprio. Ele é um ser. Por isso que existe na Bíblia deuses com D minúsculo, falando de outras criações que eram criações humanas, né? Mitológicas, ídolos, deuses feitos por mãos de homem. Mas o Deus eterno, né? Isso não é um nome próprio, ele é um ser. E Jesus Cristo, como Filho, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo foi a expressão exata de Deus, não no físico, não na carne, porque Deus é espírito, mas sim no espírito. Aquilo que ele fazia, aquilo que ele manifestava, a palavra que saía da sua boca, que era espírito e vida. Quando nós vamos ver lá no Gênesis, o haja de Deus, e Deus dizia, haja luz, haja terra, haja separação, haja isso, haja aquilo, era o haja, o verbo de Deus. E que João diz que o verbo, esse haja, se fez carne, e ele era a expressão exata de Deus. João 6,63, Jesus disse, a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Era o haja de Deus, era o verbo, era a palavra que saía da boca de Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, o verbo, o haja, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, olha aí, ó, pela palavra do seu poder. A palavra de Deus, abençoada, ela é carregada de poder, como nós ministramos em off aqui, para aqueles que creem. A palavra de Deus, ela é carregada de poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Engraçado, eu fico pensando como o ser humano limitado de um entendimento de Deus, ele diz assim, mas Deus não existe, porque na verdade a existência ela veio à tona através de um Big Bang, de uma grande explosão. Agora imagine, abençoado, imagine quantos milhões, bilhões de estrelas na galáxia, quantos planetas, e as pessoas acreditar que foi através de uma grande explosão que isso tudo aconteceu e essas coisas estão lá soltas. Não, irmão, é porque é a lei da gravidade. Mas sim, mas quem sustenta tudo isso? A palavra do seu poder, o haja de Deus, o poder da criação divina, a separação de todas as coisas, colocando todas as coisas no seu devido lugar. Não, mas é porque isso, é porque aquilo, é claro, a ciência, o conhecimento. Aí Paulo já dizia, essa ciência que incha, que separa vocês, que anula uma fé, algo que vem do eterno na vida de vocês.
Não, porque a ciência ela vai mostrar isso, ela vai mostrar. A ciência que o homem tanto defende, que Paulo diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E a força, a fraqueza, a força do homem, a riqueza, a inteligência do homem, ela não se pode comparar de hipótese alguma à sabedoria e à força de Deus. Mas o homem procura sempre argumentando de que não, porque o homem abençoado, isso é coisa do ser humano. Ele sempre, por mais que ele bata no seu peito, porque eu sou muito humilde, ele sempre vai procurar um ponto para se destacar. É do ser humano. O homem sempre tentou na história bíblica se igualar a Deus. Quando nós lemos o relato lá de Ezequiel, capítulo 28, o rei, tentando ser Deus, ele dizendo, eu vou colocar minha cadeira no meio dos mares. Diz ali o sistema religioso que é o Satanás que caiu do céu. Mas como é que o Satanás vai colocar a cadeira no meio dos mares? Quando você lê a história do rei Irão, o rei de Tiro, o homem era dono de frotas marítimas, de embarcações. O homem era um grande arquiteto, tanto é que ele é conhecido, tá? Como o pai da maçonaria. Ele era um grande arquiteto, foi ele que ajudou o rei Salomão a levantar o primeiro templo, né? Foi ele que financiou a obra. Mas não, pega lá um versículo isolado, e ele dominava as guerras, né? É como se ele fosse por exemplo, a Marinha do Brasil. Aquele homem governava nos mares, as suas embarcações, as suas táticas de guerras. Ele diz, colocarei a minha cadeira no meio dos mares, me assentarei. Sabe, se engrandecendo a vaidade, o orgulho, e aquele homem era perfeito, um homem sábio, um homem que andava no meio das pedras afogueadas, que o sistema diz que era o capeta. Mas quando você lê a história, porque o texto, a história, o contexto não começa no versículo 28, começa a ler no capítulo 26, 27 e 28 de Ezequiel, que você vai entender. E lá no Éden, uma das 7 cidades, onde aquele homem negociava, o Éden ali era o epicentro, era o centro ali da comercialização de pedras preciosas, de coisas, sabe? E ele negociava naquela cidade. E todos iam ter com ele, comprava madeiras de acácia, comprava pedras preciosas, esmeraldas, etc, etc. Mas até que um dia a vaidade entrou no coração daquele homem, a soberba entrou no coração daquele homem. Até que um dia ele estava se comparando a Deus, e Deus disse, você vai morrer como os homens. Eis aí as mãos daqueles que vão te transpassar. Tu és homem, tu não és Deus. Por quê? Porque é da vaidade do ser humano. E a vaidade do ser humano cega. E eles não conseguem ver a glória de Deus. O Nimrod, ele construiu uma torre, a famosa Torre de Babel, onde o objetivo dele era que o cume daquela torre tocasse nos céus. A Bíblia não relata profundo detalhes sobre essa história, mas dá-se a entender, não estou afirmando nada, para depois alguém não querer colocar palavras na minha boca. Nimrod, ele foi neto de Noé, então ele soube da história do dilúvio. Tá, abençoado? Ele soube da história do dilúvio que devastou a terra. Ah, e outra coisa que eu quero falar aqui, a terra que o dilúvio devastou não foi o mundo cosmo não, tá bom, abençoado? Foi a terra local, o dilúvio não foi a nível mundial não, tá bom? Tem gente que pensa que foi a nível mundial. Até parece que uma arca menor do que o Titanic ia caber mais de 8 milhões de animais, ou 5 milhões de animais, que um casal de cada animal, vai contar animal, né? O dilúvio de Noé não foi a nível mundial, foi a nível local. Mas o neto de Noé sabia do que aconteceu. Não sei se foi por isso. Eu sei que ele construiu uma torre que queria tocar no céu. Dizem os historiadores, nós não podemos entrar nesse mérito, que na verdade ele queria ser adorado e aquilo ali era um altar. Ou talvez ele adorasse a um deus pagão e ele construiu aquela torre que seria um altar.
Mas uma coisa é certa, ele queria que todas as pessoas estivessem submetidas a si. Porque quando Deus desceu e confundiu as línguas, que todo mundo se espalhou, acabou a construção da torre. Então isso mostra a ousadia. E diz o texto lá em Gênesis 11, que ele era poderoso caçador diante do Senhor. Quem interpreta mal vai achar que era uma forma de Deus estar exaltando a ele, quando o texto diz, e ele era poderoso caçador diante do Senhor. A palavra diante ali está dizendo contra, se opondo, adiante na verdade. Ele estava se opondo, se contrapondo a Deus. Não tem nada a ver que ele era, porque ele era um poderoso, um homem, tipo um homem virtuoso, não era nesse sentido. Ele era contra Deus. Tá bom, pessoal? E Deus o abateu. Assim como Nabucodonosor, que disse, com as minhas mãos, com as forças dos meus braços, eu construí todo esse império. Imagine, abençoado, o homem ter construído uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele construiu o famoso jardim suspenso, né? De 7 andares. Aquele homem, ele construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas quando a vaidade entrou no seu coração, quando a vaidade tomou conta do seu ser, olha o que foi que ele declarou: subirei aos céus, colocarei o meu trono acima do Altíssimo, serei semelhante a ele. Mais uma vez o sistema religioso diz que é o diabo. Mas o diabo não era lá que ele queria se rebelar, como o sistema diz? Não foi lá que ele se rebelou? A Bíblia não vai dizer em momento algum que depois que ele caiu, ele tentou subir. Não diz. Mas o povo mistura tudo, é uma mistureba aqui só. Mas o texto vai dizer que aquilo ali estava falando do rei da Babilônia, que se envaideceu, sabe? O orgulho tomou seu coração. E sempre é assim, quando o orgulho toma o coração do homem, ele ignora o poder da criação, ele ignora tudo que se chama Deus, ele ignora tudo que coloca um ser supremo nas nossas vidas. Tudo que o homem natural, o homem que tem ausência dessa inteligência de Deus, ele vê que alguém vai levar a fama, ele não aceita, porque ele sempre quer ter o controle de tudo. Não porque a ciência, porque o homem, porque isso. Não, abençoado. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui está falando, abençoado, quando ele pegou o reino e entregou ao Pai. Como filho, o reino estava nas suas mãos. Mas na consumação do século, lá no juízo, lá no ano 70, quando ele se manifestou, a última manifestação do Filho do Homem, a vinda sobre as nuvens, ele pegou o reino e entregou ao Pai, para que Deus fosse tudo em todos. E aí você me pergunta, então o Filho entregou o reino ao Pai, então o Filho é um e o Pai é outro? Não. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Colossenses capítulo 2, versículo 5 em diante, vai explicar isso. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6, que subsistindo em forma de Deus, o verbo que se fez carne, que subsistindo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, diferente de Nabucodonosor, diferente de Nimrod, diferente dos homens, né, de Faraó no Egito, diferente desses grandes homens que se intitulavam deuses. Jesus não. Subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual, mas aniquilou-se a si mesmo. Ninguém aniquilou ele aniquilou-se a si mesmo, se despindo da sua glória e tomando uma forma de homem, filho. Mas como filho, ele foi o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Ele veio participar de carne e de sangue, o Deus que se fez carne e habitou entre os homens.
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito, não foi antes, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois que ele purificou o pecado do seu povo, ele assumiu o seu trono de glória, sendo Deus sobre tudo e sobre todos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Isso é um cântico lindo, por sinal, que Paulo fala, ou fez. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus... São o quê? São o quê? Insondáveis. Algo que não pode ser discernido. Não é algo que não pode ser entendido com a mentalidade humana. O ser humano, com a sua limitação, ele não conhece a mente de Deus. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo diz, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque para ele parece loucura, porque é insondável. Ele não consegue entender. Por isso que Jesus disse, como disse o profeta Isaías, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem, e não entra no coração, vocês não entram no coração para vocês se converter e eu sarar vocês, porque é homem natural que não compreende as coisas insondáveis de Deus. Por que, Paulo? Porque é riqueza tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. E as coisas de Deus, ela só pode ser discernida espiritualmente. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, mas aquele que é espiritual, ele discerne tudo muito bem, e de ninguém ele é discernido. E disse Paulo, nós conhecemos porque nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o entendimento que vem do alto. Ter a mente de Cristo é ter o entendimento que vem do alto. Por isso que ele mesmo diz, pensai nas coisas que são do alto. Buscai as coisas que são do alto. Querido, se você pega Deus e mistura com a carne, já era. Se você pega Deus e mistura com a carne, já foi. Não vai dar nada que preste. Porque as coisas de Deus são insondáveis, elas são espirituais. O maior problema da igreja, eu vou dizer da igreja, não instituição, mas do povo de Deus, é querer pegar Deus e misturar com as coisas da vida. Como assim, meu irmão? É querer discernir Deus por aquilo que acontece dentro da humanidade. Ah, mas fulano matou a criança era inocente. Deus não viu? Para com isso, a responsabilidade era daquele que matou, que não era para ter matado. Ah, mas o homem abusou da mulher, será que Deus não viu que a mulher era frágil, sensível? Para com isso, a irresponsabilidade e o crime que cometeu não foi Deus, foi o homem. Ah, irmão, mas Deus não tem o controle de tudo? Ter o controle não significa que ele vai estar em todo o tempo interferindo. Entenderam? Ter o controle não significa que em todo o tempo ele vai estar interferindo. Nós temos o controle da nossa filha, mas é todo o tempo que a gente vai estar interferindo? Não. E ela é de menor. E quando ela alcançar a maioridade, nós vamos estar interferindo? Você já viu aquela família que não sabe viver sem a matriarca ou patriarca dar palpite? É bom em parte, mas não deixa o outro crescer. É bom em parte, mas não deixa o outro desenvolver. Porque teve um problema no casamento, a filha corre para a véia. Teve um problema no trabalho, o filho corre para o pai. Sempre tem que ter alguém para direcionar, sabe? É como o sistema religioso. Não estou dizendo que é errado, há casos e casos. Eu estou dizendo que muitas vezes isso atrofia e não deixa você crescer. Porque você fica na dependência do outro. Você fica na dependência da outra. Você não anda, você não respira. Assim é um sistema religioso, dependendo do pastor, dependendo do líder, dependendo disso, dependendo daquilo, e não consegue depender exclusivamente de Deus. Não pensa por si mesmo, não é racional.
Ô Senhor, porque eu estou doente, Senhor, me cura. Sim, Deus cura, mas não é obrigação dele ter que curar porque você é crente. Ele deixou a medicina. Para aquilo que é da humanidade, ele deixou tudo. O sábio Salomão diz que o dinheiro a tudo responde. O dinheiro tem a ver com coisas espirituais? Não. Por isso que nós batemos firme que Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer teu dízimo, Deus não quer teu salário, para quê? Tanto é que quando Deus pedia o dízimo na antiga aliança, era justamente visando o povo. Sustenta o órfão sustenta a viúva, aqueles que não trabalham, que viviam do templo, os estrangeiros. Não era para Deus. Deus ordenou para o povo. Então, se Deus capacita uma pessoa para ser um professor, por exemplo, essa pessoa vai ensinar o que de Deus? Vai ensinar coisas concernentes aqui à vida, mas foi Deus que capacitou. A pessoa buscou, estudou, se dedicou, mas Deus deu essa mentalidade, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isaías capítulo 55, versículo 8 em diante, diz que, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. Porque assim, como a chuva cai do céu e para lá não volta, assim são os meus pensamentos, aliás, assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Agora sim a chuva. Assim como a chuva cai do céu e para lá não volta, assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, os juízos de Deus. Para aquilo que Deus enviou, a palavra ela vai e ela se cumpre cabalmente nas nossas vidas. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. O homem natural ele não consegue discernir os caminhos de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. 11:34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que deu conselho a Deus? Aí a ciência não aceita. Não aceita, abençoado. Não aceita. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 11:35. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Senhor, o Senhor vai restituir para a minha vida, o Senhor vai me dar. Por quê? O que foi que você deu para ele? Ah, claro, o religioso, eu dei o meu dízimo de tudo que eu possuo. Eu sacrifiquei domingo de manhã, Jesus, para estar na tua casa. Então o Senhor é obrigado a resolver os meus problemas. Epa, os seus, disseste bem, não é de Deus. Quem foi que primeiro deu a ele para que seja restituído? É por isso que nós falamos e batemos fortemente contra um novo sistema que diz que a graça acabou. Queridos, tudo, independente do contexto, tudo que temos e somos é graça, favor de Deus. Porque nós não merecíamos nada. Nada, absolutamente nada. Tudo que temos é a graça e o favor de Deus. Não estou falando da graça no contexto pactual de derramar sangue, mas de um favor que nenhum de nós merecíamos ser chamados de filho de Deus, ou nos ousar a chamar Deus de Pai. 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele,
são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória pertence a Ele eternamente. E o amém é o assim seja. Exatamente isso. Queira, quer não. E isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com Deus, o Criador, o Eterno. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Olha para isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em Deus não há variação, não há dúvida. Deus não erra, abençoado. Quem erra é o homem. Deus é perfeito. Mas para o homem enxergar um Deus perfeito, é complicado. Porque o homem, por ser imperfeito, ele sempre procura imperfeição no outro. Ou seja, lá quem for. Por ele ser imperfeito na carne, humanamente falando, ele não consegue ver a perfeição do outro. Por mais que aquela pessoa seja isso. Você já viu aquela pessoa que chegou para você e disse assim, gente, fulano é uma pessoa humilde, é uma pessoa educada, fulano é uma pessoa sábia, né? Fulano é uma pessoa do bem, fulano é uma pessoa honesta. A pessoa chega para você e conta tudo isso. Você pode até concordar, mas vai ter alguém que não vai concordar. Vai procurar lá uma coisinha para dizer, você que pensa, você que acha. Ela é educada, mas outro dia ele falou isso e isso e me magoou. Não, mas ele é educado, mas ele te magoou porque tu é melancólico. O problema é esse. Você acha que fulano é honesto? Mas fulano fez isso e aquilo, e fulano está me devendo até hoje. Mas ele está te devendo porque ele não teve condição de pagar ou porque ele está te enrolando? Entendeu? Então sempre alguém tem algum motivo para questionar a questão do outro. Sempre será assim. O ser humano, ele é falha, ele é carregado de falha por causa disso. Quando Paulo diz, estás perfeito, Paulo não diz em mim. Não é na igreja, não é na religião. Estás perfeito? Nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Você só vai conseguir ver perfeição no teu irmão quando você vê teu irmão ligado com Deus. Agora, quando você não consegue ver perfeição em Deus, e é como minha esposa estava falando no outro dia, que está cancelando um monte de contato no Facebook, de amizade, porque aqueles mesmos que diziam estar em graça, começaram a ver erro em Deus, estão se denominando ateus. Porque eu estava na graça, porque a graça de Deus me libertou. Rapaz, isso aqui está errado, sabe de uma? Eu sou ateu agora. Coisa medíocre, coisa pobre, quer dizer, medindo a perfeição de Deus com a sua imperfeição, ou com os erros, porque eles pensam que foi Deus que desceu com a caneta e ficou escrevendo essa Bíblia aqui. Aqui existe inspiração de Deus, e existe manipulação de homem, e existe mais manipulação de homem ainda, porque Deus diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Deus não precisa ficar é o homem que fica, não é Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, Ele é imutável. E quando nós dizemos que Deus é imutável, nós estamos falando do seu caráter, da sua personalidade. Porque alguém pode ler até Hebreus 7,12 e dizer, irmão, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Mas ali é da lei, não está falando de Deus que muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. João capítulo 3, 27, respondeu João, e esse é o Batista, o homem não pode receber coisa alguma
se do céu não lhe for dado. Não pode receber coisa alguma. Eu sou o filho de Deus, você recebeu do alto. Eu sou abençoado, você recebeu do alto. Mas eu não nasci da lei, por isso eu não estava em pecado. E então eu não tenho graça de Deus na minha vida. Tudo que você tem veio do alto. Nada o homem tem, nada o homem se do alto não lhe for dado. Colossenses 2:2. Para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo era o mistério de Deus. E Paulo disse: vocês precisam ter convicção. Olha para isso aqui. O mistério de Deus, Cristo. Para compreender o mistério de Deus, Cristo, olha por onde temos que passar. Cadê? Aqui. Coração. Coração aqui é a mente, é o entendimento. Para que a mente e o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor. Amor, o vínculo da perfeição. A mente, coração, amor, que é o vínculo da perfeição. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção, crença, certeza. Tem que ter certeza, abençoado. Deus não age em dúvida de ninguém, ou na dúvida de ninguém. A religião, ela se engana porque, como ela é massa de manobra do homem, ela é levada por vento de doutrina. Você já parou para analisar, você mesmo que estava no sistema, você aqui na gravação, você já parou para analisar se você acreditasse, se você tivesse mesmo convicção, cadê? Aqui, se você tivesse convicção de que a campanha do jejum funcionasse, você já parou para pensar por que você fez várias vezes? Você não acreditava. Nunca acreditou. Você já parou para acreditar? Cadê a convicção que aquele pão que nós comíamos lá no sistema religioso, chamando de comunhão com Deus, se você comeu uma vez, teve comunhão, por que é que você todo mês comia? Porque não tinha convicção. Se tivesse convicção, eu comi, tenho comunhão com Ele. Pronto. Se, como o sistema religioso diz, quando você se batiza nas águas, o teu pecado ficou na água e você levantou como uma nova criatura. Se você tivesse tido convicção disto, o que era que você estava buscando na igreja? Libertação? Perseverança para não perder a salvação, que você disse que deixou o pecado na água? Então a religião, ela não passa convicção, ela passa dúvida, incerteza, insegurança. Porque o fundamento não é Cristo, não é dele, por ele, para ele, não. É para o homem, é para a religião, é para você. Você que tem que pagar seu preço, você tem que se esforçar, você tem que se manter de pé. Você é o homem, não é cristocêntrico, é o homem no centro. E quando é o homem no centro, ele nunca se vê perfeito, sempre em falta, debilitado, fraco, falho, pecador, pobre, cego e nu. É isso que a religião diz que as pessoas são. Porque se eles disserem o contrário disso, eles perdem o domínio sobre as pessoas. Para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Como eles não compreendem, então eles ficam lá. Jesus de Nazaré, filho de Davi, toca na orla do manto de Jesus, não é isso? E campanha de Isaac, campanha de Gideão, campanha disso, campanha daquilo. E esses homens ficam dando risada. Esses homens,
Esses homens abençoados, eles fazem chacota do povo de Deus. Quando esses homens pegam lá aquelas ampolas de óleo que vai jogar fora, aquelas garrafinhas d'água que eles vendem, quando eles estão lá contabilizando as ofertas e os dízimos, eles estão dando risada. Que povo besta, viu? O povo pegou o envelope amarelo achando que vai ficar próspero. Levou envelope vermelho achando que vai casar. Quem é que vai casar? Vai. Se quiser casar, case. Levou a camisa branca da paz. Levou a fitinha, levou isso. Eles ficam dando risada do povo de Deus e o povo não entende. É como o meu irmão Luiz falou ali agora há pouco. Eles vão distribuir jornal, o obreiro paga pelo jornal e paga o líder do jornaleiro e paga. Tudo é pago, abençoado. Eles não perdem nada. Quer ver uma coisa agora? A Bahia, o sul da Bahia está vivendo um momento difícil de enchentes. E eu estava olhando outro dia, a reportagem, que eles têm lá o local de receber donativos. Se você quer doar, por que você não pega, coloca no seu carro de mão, seja lá o que for, vai lá naquele local de distribuição e dá. Aí a igreja atravessa e diz assim, traga para nossas igrejas. Aí eles arrecadam que as pessoas dão, depois eles levam e dizem que foi a igreja que deu. Mentira! Se vacilar, eles até desviam. Que igreja que deu, abençoada? A igreja não deu nada. Não deu nada. Não, dê nas nossas igrejas. E depois passa na televisão. Porque a igreja da Pomba está doando. Não está doando nada. Não é errado se porventura tiver um local, seja uma igreja, seja um ginásio, para juntar lá, para depois distribuir, nada, tudo bem. Mas pegar para levar fama, porque nós estamos fazendo, porque não são eles abençoados, não são eles. Tem que tocar trombeta. 2:3, olha lá, 2:3 Colossenses. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, escondidos. Como é que você quer ter sabedoria espiritual, inteligência espiritual, se tudo está em Cristo, mas as pessoas não procuram em Cristo? Procura no homem, pastor de fogo, a missionária cocó de fogo, a igreja que tem fama, a igreja que tem canal de TV, né? Aquele homem que profetiza e adivinha o número do chassi do carro. As pessoas não procuram Deus, a sabedoria está nele, mas as pessoas procuram no homem. A sabedoria está nele, em Cristo, mas as pessoas procuram na teologia, tentando estudar a mente de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Teologia, estudo de Deus. Eu vou estudar Deus? Como? A sabedoria está nele. Quando nós buscamos a ele, quando nós o amamos de fato, essa sabedoria se manifesta em nós, porque ele é a sabedoria. 2:7. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Você está radicado, edificado, confirmado na fé, instruído nele, você começa a crescer em ações de graça. Crescer em ações de graça aqui, abençoado, são as boas obras que você passa a dar mediante o Cristo que você crê. Amém? 2:9. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é da trindade, é da divindade. Nele, em Cristo, Paulo disse, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus. 2:10. Também nele, estáis aperfeiçoados. É nele que você está aperfeiçoado. Estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade.
Como o sistema religioso pega essa palavra aqui, ó, principado e potestade, diz que são demônios, então Cristo é o cabeça do demônio? Só uma pergunta, né? Você que diz que principado e potestade são demônios, então Cristo é o cabeça do demônio? É a cabeça do demônio? Principados, príncipes, potestade, poder, Cristo é o cabeça, ele é maior do que todos os príncipes e todos os poderes que existem. Só isso. 11. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de quem? De Cristo, feita no coração, e coração aqui é a mente. A circuncisão do povo da graça de Deus não foi feita na carne, como os judeus, foi feita na mente, mediante a revelação do evangelho da graça de Deus. Nós estamos, através da palavra da graça, circuncidando a mente do povo de Deus. Entendeu? Nós estamos, mediante o conhecimento da palavra da graça de Deus, circuncidando a mente do povo de Deus. O povo lá do primeiro pacto era circuncidado na carne, mas nós somos circuncidados em Cristo. E quando nós pregamos Cristo, essa palavra de Cristo ela vai circuncidar, fazer de fato esse entendimento e esta aliança fluir na mente de cada filho de Deus. Por isso que Paulo fala aos Romanos que haja o entendimento. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo. Aí ele vai dizer: mas sejais transformados. Olha aí, a circuncisão de Cristo na mente, por meio da transformação. Mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? 1 Coríntios 15, 28, diz assim: quando, porém, todas as coisas lhes estiver sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Quando Cristo cumpriu todas as coisas, quando ele veio em juízo para julgar Israel, ele pegou o reino e se sujeitou àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus fosse tudo em todos, e ele é tudo em todos. Amém? E aqui encerramos Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Graça e paz, família. Fiquem com esta palavra e que o Espírito Santo continue a te edificar.